Através da vida do servo do Senhor, amém? Amém. Feche seus olhos, aliás, coloque suas mãos para cá, vamos abençoar. Senhor, nós queremos abençoar a vida do teu filho. Sabemos, ó Deus, que teu filho já está nas tuas mãos e a mensagem, o Senhor já falou ao seu coração. Sabemos, Deus, que no meio do caminho o Senhor muda aquilo que estudamos, mas que o Senhor seja com o teu filho nesse lugar. Que à medida que Ele liberar para a nossa vida, o Senhor libere para a sua vida e a sua casa. Que à medida que Ele liberar sobre esse altar, o Senhor venha liberar sobre o seu ministério. Alcança, Senhor, as suas orações. Faz encontro àquilo que Ele tem gemido as madrugadas em lágrimas. Porque Tu és o Deus que aquieta a tempestade e acalma o mar. Tu és o Deus que diz: alma, aquieta-te. Fala. Tu és o Deus que diz: ei, Espírito, aquieta-te, porque eu sou o dono da tempestade. Eu continuo sendo Deus do impossível. Pastor Santiago. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Deus abençoe a vida de vocês. Não só assento. É motivo de alegria, de honra, nós podemos estar nesta casa. Essa casa que nos consagrou. Nós saímos daqui, fomos pastoreados aqui, fomos vocacionados por Deus nessa casa. E poder voltar aqui para falar de Jesus, falar do seu amor, compartilhar daquilo que Ele tem falado ao nosso coração. Para nós é um privilégio, uma honra muito grande. Deus abençoe o pastor Rafael, pastora Luciana, os demais obreiros, pastor Fernando, cada amigo, cada irmão aqui. Você trouxe o seu exemplar da Bíblia? Se você não tiver, pega o seu smartphone aí que deve ter uma Bíblia aí. Atos, capítulo de número 3. Atos, capítulo de número 3. Amigo! Você encontrou, sinalize dizendo amém. Quem não encontrou, diga: me espera. Atos, capítulo de número 3, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, o Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos. Diz assim, versículo de número 1, Pedro e João, quem? Pedro e João. Quem? Pedro e João. Subiam como? Subiam como? Juntos. Ao templo, na hora da oração, à nona, às 3 horas da tarde, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então, vendo ele a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu para que lhe dessem esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Você diz amém? Amém. Eu não sei quanto tempo eu tenho, todos.
mas eu vou correr um pouquinho. A Bíblia diz que Jesus ele veio à terra com um propósito. E o propósito que ele veio foi, o seu propósito principal foi morrer por toda a humanidade. O escritor aos Hebreus vai dizer que a vontade de Deus era essa: é que ele provasse a morte por todos os homens. Só que quando ele veio sim para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados, para ressuscitar, para que nós ressuscitássemos com ele e assim passássemos a ter vida. Só que se ele vem tão somente, morre na cruz e não faz discípulos, o processo estaria comprometido. Por quê? Porque ele veio para morrer, mas ele veio deixar também pessoas, discípulos, testemunhas dele para darem continuidade àquilo que ele começou. Ele vem, escolhe 12 discípulos e dali ele começa a sua escola, dali ele começa os seus ensinos, e não é qualquer ensino. Ele começa a ensinar sobre o reino de Deus. Reino esse que não é comida, que não é bebida, mas é justiça, é paz, amor, alegria no Espírito Santo. Pois bem, ele veio, construiu, fez, ensinou através do ensino e ensinou também a praticar. Só que quando ele vai embora, depois da morte, depois de ressuscitar, ele vai ser assunto aos céus. E quando ele é assunto aos céus, ele vai assentar do lado do Pai. A Bíblia vai dizer que ele se assentou à direita de Deus. E hoje, segundo Hebreus 7:25, o ministério de Jesus não está encerrado. O trabalho dele não encerrou. Ele continua lá exercendo o ministério. E é o ministério da intercessão. Ele intercede por nós enquanto estamos aqui. Só que ele, antes de ser assunto aos céus, mais uma vez, ele vai deixar a orientação que ele deu. Ele vai dizer: vocês têm que ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos 1:8, ele vai dizer: vocês ficando aí, virá sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E a Bíblia vai dizer que esses homens agora, após Jesus ter sido assunto aos céus, eles estão reunidos num cenáculo. Eles estão reunidos. Olha que Jesus, ele começou com 12, de 12 multiplicou para 70, de 70 foi para 120, de 120 foi para 500, e uma multidão seguia. E a ordem para eles era essa: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. E depois que vocês forem revestidos de poder, vocês poderão ir. Vocês estarão livres para fazer aquilo que eu comecei, espalhar. Como ele disse em Lucas, ele disse: eu vim lançar um fogo sobre a terra. E quem dera que esse fogo já estivesse aceso. Mas é necessário que eu passe primeiro por um batismo. E esse batismo é a cruz. Ele tinha que ser batizado com esse batismo, beber desse cálice. Então, quando ele morre na cruz, esse fogo é aceso. Quando esse fogo é aceso, nós somos incendiados por esse fogo. O Espírito vem. Quando o Espírito vem, a Bíblia vai dizer que não tem 500, que não tem uma multidão. Ficaram apenas 120. Outros acharam que não era necessário. Outros acharam que não era preciso obedecer integralmente o que ele disse. Mas 120 que ficaram receberam aquilo que ele vocacionou, aquilo que ele disse que iria acontecer. O Espírito vem, todos nós conhecemos o que aconteceu. Línguas foram vistas como línguas de fogo, repartidas, e todos começaram a falar em outras línguas, e aqueles que estavam de fora compreendiam as palavras daqueles homens galileus, sem estudo,
homens que não tinham cultura, homens que muitos não haviam estudado, homens que muitos não sabiam escrever, que não sabiam ler, agora estavam falando em outros idiomas, em outros dialetos, que o evangelho era pregado aos outros por causa desse espírito capacitador. Só que olha para cá, quando esse espírito vem, começa-se a mudança radical, o reino começa a ser manifestado de uma forma muito intensa, de tal maneira que vidas são alcançadas, de tal maneira que aqueles que vêm, que reconhecem Cristo e agora fazem parte deste processo e deste reino, eles começam a viver algo tão profundo com Deus, começam a ter experiências maravilhosas, começam a ter uma comunhão jamais vista. E Atos dos Apóstolos, Lucas vai descrever isso de uma forma tão bela, vai dizer que eles eram unânimes em tudo, ninguém tinha necessidade, ninguém padecia de coisa alguma, porque tudo era comum em todos, não era só na oração, não era só no Espírito, não era só no comer do pão, em tudo eles tinham de comum. Só que chega Atos capítulo 3, a igreja tem um costume, e se nós olharmos biblicamente, João capítulo 10, versículo 22 e 23, Jesus passava e se reunia algumas vezes, ele ia para um lugar chamado Pórtico de Salomão, segundo João capítulo 10, 22, segundo também Atos 2, 46, a igreja ali se reunia, segundo Atos capítulo 5, verso 12, a igreja também ficava ali no Pórtico de Salomão. Por quê? Porque era ali que a igreja se reunia, no pátio dos gentios, na entrada para o templo. E quando Pedro e João estão subindo para esse mesmo lugar, que costumeiramente eles iam, que sempre eles iam, não dá para saber se eles entravam sempre pela mesma porta chamada Formosa, porque haviam 8 portas para a entrada de acesso ao templo, mas nesse dia eles entraram por esta porta. Uma coisa eu sei, se eles entravam por ela todos os dias, eu não posso afirmar, mas havia um homem que todo dia era colocado ali, havia um homem que todo dia era colocado ali, um homem que nasceu coxo, um homem que nasceu enfermo, um homem que era impossibilitado pela lei de entrar no templo, cultuar a Deus e adorar a Deus. Mas eu louvo ao nome de Jesus, porque havia uma agenda no céu e havia um Espírito, uma agenda para a sua igreja na terra. Havia uma agenda no céu, que era a agenda do Espírito. E nessa agenda, esse homem fazia parte da agenda de Deus. Esse homem era alvo da agenda do Espírito Santo. Se Pedro e João passavam ali por aquela porta, todos os dias aquele homem estava, mas não viam, não enxergaram. E eu venho falar sobre isso hoje. Eu vim falar sobre alinhamento. Eu vim falar sobre estar e participar da agenda do Espírito Santo. Que isso? Porque nós temos vivido tempos, nós temos vivido, a igreja tem vivido um tempo de que ela tem agenda com tudo, menos com o Espírito Santo. É sobre isso. Porque olhe, para comigo, raciocina comigo. Todo dia eles sobem. Porque naquele lugar onde eles se reuniam, era o lugar do culto, Fernando. Era o lugar onde eles se reuniam todos os dias. E tinha que passar. Só que havia na agenda de Deus um encontro que mudaria todo o rumo da história. Havia um coxo que ali era colocado todo dia. Mas para a gente entender isso aqui, o que eu preciso fazer para estar na agenda de Deus? O que eu preciso fazer para estar na agenda do Espírito Santo? A primeira coisa é, a Bíblia diz aqui, que 2 homens subiam, 2 pais da igreja, Pedro e João. A primeira coisa que esses homens assumiram foi uma identidade. Uma identidade. Explica melhor? Explico. Jesus começa o seu ministério. João capítulo 1.
os discípulos de João o Batista, ele vai dizer o seguinte: ó, esse que está passando aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 2 discípulos deles, ó, abandonam João. Esse é o Cordeiro, é ele que vocês têm que seguir. Meu tempo está acabando, meu ministério está acabando. Ele é o cara, ele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. É a ele que vocês estão seguindo. 2 discípulos de João saem. Um deles é irmão de Pedro, chamado André. João 1,42. Ele chama Pedro e leva Pedro até Jesus. Jesus, sem nunca ter um contato com Pedro, Pedro sem nunca ver a Jesus, mas André disse: nós achamos o Cristo. Vem! Ele vai. Quando Pedro chega, não tem tudo bem? Como é que tá? Boa noite, bom dia, paz do Senhor. Não. Jesus, quando ele está vindo, Jesus olha para ele e diz: eu te conheço. Tu és Simão, filho de Jonas, só que tem um porém. Quando tu se tornar o meu discípulo, tu se chamarás Cefas, que traduzido é Pedro. Eu vou mudar o teu nome porque eu vou assumir a tua paternidade. Segura. É isso aí. Só que você vai ver, ao longo da história, das narrativas dos evangelhos, tanto sinótico como de João, você vai ver mesmo depois de Pedro inserido no discipulado, dormindo, acordando, jantando, jejuando com Jesus, andando por cima das águas, você vai ver sempre Jesus chamando ele de Simão. Por quê? Porque é uma inconstância. Ainda não se assumiu a identidade, ainda não se assumiu a identidade que Deus tem. Não entendeu o que Deus disse. Então ele vai ficar nessa oscilação. Me provo biblicamente quem os homens dizem que eu sou. Mateus 16, versículo 13 em diante. Eles vão dizer, uns dizem que é João, uns dizem que tu é Jeremias, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é um dos profetas. Tá bom, já entendi, mas e vocês? Aí Pedro, eu tomo a frente, eu sei quem tu é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: é isso mesmo, Pedro, não conta para ninguém não. Agora vem para cá que eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Importa que eu seja rejeitado dos sacerdotes, que eu morra na cruz e ressuscite ao terceiro dia. Pedro pega Jesus pela mão, arrasta ele para longe e fala assim: tem compaixão de ti. No grego aqui, Pedro está repreendendo Jesus severamente. Sabe o que ele está dizendo? Para com isso. Que história é essa de morrer? Tu prega a vida para todo mundo e tu quer morrer? Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. É isso aí. Porque tu entende de agenda na terra, tu entende das coisas dos homens, mas eu entendo das coisas que são de Deus. Olha, o discípulo que acabou de dizer: tu és o Cristo, agora está dizendo: para com esse negócio de cruz, para com esse negócio de morrer. Isso não vai levar a lugar nenhum. Nós não vamos fazer revolução nenhuma se o Senhor morrer. Olha a inconstância. Enquanto Pedro não se posiciona, não assume essa identidade, ele vive essa inconstância e oscilação na fé. O outro discípulo que agora está subindo é João. João é irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Irmão de Tiago, filho de Zebedeu. E a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 3 que Jesus, quando chama os 12, nomeia eles como os Boanerges, filhos do trovão. Uau. Quando a gente fala isso, todo mundo fala: eu quero ser filho do trovão. Eu já fui filho do trovão.
Alguns me chamavam até de cavalo por aqui. Eita, Jesus. Porque Boanerges, Jesus está chamando ele de filho do trovão por causa do temperamento, Gi, explosivo, por causa do jeito agressivo de ser. Mas tudo que Jesus queria para eles, para esse João, era que ele se tornasse o apóstolo do amor. É isso aí. Assumisse uma identidade. Esse, enquanto não entende, quando tem um outro grupo fazendo o que eles não conseguem. Por quê? Um demônio toma conta de uma criança, de um jovem, e eles não conseguem expulsar. Jesus desce do monte junto com ele, depois deles ter visto a transfiguração. Está um debate lá embaixo, um combate. Eles não conseguem expulsar. Mais à frente estão seguindo, e vem que um homem que não é do discipulado, que não anda com Jesus, está à parte, expulsa demônios. Quando ele chega em casa, ele fala: nós vimos um homem que expulsava demônios, mas ele não anda com a gente, ele não é do nosso métier, ele não dorme e acorda com a gente, e a gente proibiu, falou para ele não fazer. Jesus: não, quem não é contra a gente é a nosso favor. Não impeça ninguém de trabalhar. Enquanto esse João não entende o que Deus quer para ele, ele vai pregar, e quando em Samaria ninguém quer ouvir a sua mensagem, ele volta para Jesus e fala: quer que eu mande cair fogo do céu e mate todo mundo? Jesus vai dizer: tu ainda não entendeu que espírito tu veio, tu ainda não entendeu porque eu te chamei. Eu não te chamei para matar ninguém, eu te chamei para dar vida. Só que olhe, quando esses homens estão caminhando, seguindo nas suas oscilações de alto e baixo, esse mesmo João, junto com seu irmão, Jesus está falando algo importantíssimo, e eles estão discutindo no meio do caminho. Quem será que é o maior? Eu quero sentar do lado direito, tu pode sentar do lado esquerdo dele. E quando eles chegam diante de Jesus em casa, Jesus pergunta: o que vocês estavam conversando no meio do caminho? Ele não, que a gente estava falando sobre quem é maior e o menor no reino de Deus. E a gente também queria te fazer um pedido. Aí Jesus fala: ele é que a gente queria assentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus: não, isso não cabe a mim, isso cabe ao Pai. Vocês podem beber do mesmo batismo, passar pelo mesmo batismo, beber do mesmo cálice do sofrimento que eu, mas assentar à minha direita e à minha esquerda, isso quem decide é o Pai. Entenda, estão no discipulado, mas ainda não entenderam o reino. Eita, Jesus. Estão vivendo com Jesus, mas ainda não assumiram a identidade. Só que quando eles ficam na obediência, entendem mesmo com as suas oscilações, e ficam no lugar que é para estar, o Espírito Santo vem e pega eles. E aqui eles assumem a posição. Depois disso daqui, depois de João 21, que é a última vez que a gente vê Jesus chamando Pedro, chamando: Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Nunca mais ninguém escreveu sobre Pedro chamando ele de Simão, a não ser Paulo, uma vez, quando escreve aos Gálatas, falando que repreendeu ele na cara porque não andava como convia. Então foi nesse tempo, a Bíblia está dizendo para nós, Lucas está dizendo para nós, eles assumiram uma identidade. Só que olhe que eles agora, depois de assumir essa identidade, agora eles estão numa posição de liderança. Eles estão enxergando a vida e as coisas de uma outra ótica, de uma outra percepção que é a do céu. E agora eles estão subindo juntos para o templo, para se reunir com os irmãos na hora da oração. E pelo lugar que eles vão, tem um homem que é colocado todos os dias ali. E eles nunca viram, nunca perceberam. E o engraçado é que não foram eles que viram esse homem. Quem viu o homem, quem viu eles foram o homem. E quando ele vê que eles estão passando
e não estão enxergando, o homem grita por eles e diz: me dá uma esmola, me dá algo que eu necessito. Pedro e João olham um para o outro e, fitando os olhos nele, vão dizer: eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu dou para você. O que Pedro e João têm? O que Pedro e João possuem? Sabe o que eu acho interessante? É que eu estava ali, esqueci a caneta para anotar. Só para você entender isso aqui. Versículo de número 6. Eles vão dizer: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. São mesmas palavras. O que eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho. Só que no grego é diferente. No grego, a primeira palavra eu não tenho, eu não possuo, é o pacho. Que olha olha o significado aqui. Começar por baixo. Iniciar. Vou melhorar para você entender. Eu não tenho, o primeiro não tenho, a palavra grega é uma. A segunda palavra, como ele diz, o que eu tenho, olha o que significa. Significa etio, ou sheo, que significa isso aqui: ter, segurar, possuir, não coisas externas. Vou melhorar para você entender isso aqui. Pedro está dizendo para ele o que você precisa na realidade, porque ele para e a Bíblia diz: fitando os olhos. Pedro não está olhando um mendigo de mãos estendidas, ele está olhando uma alma que precisa ser cuidada. Ele está olhando algo que precisa ser mudado, restituído, e que não vai ser por dinheiro. Então ele diz: eu não possuo coisas que começam por baixo, eu não possuo coisas que começam por debaixo, eu não possuo coisas que começam da terra. O que eu tenho, o que eu possuo, é o reino de Deus que está dentro de mim. O que eu possuo é um testemunho do Cristo encarnado. O que eu possuo é o testemunho de um Cristo que é ressurreto e que tem poder para fazer todas as coisas. Eu não vou te dar ouro porque não vai mudar a tua situação. Eu não vou te dar prata porque não vai mudar a tua situação. Eu vou te dar o que você precisa. Então te digo em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O que está na agenda de Deus? Por que hoje a gente está pobre, irmão? Por que hoje a gente está pobre? Pobre não é pobreza de falta só de dinheiro, não. Por que hoje não acontece o que acontecia em Atos? E alguém vai dizer: era só para aquele tempo. Então leu a Bíblia errada. Porque a minha Bíblia diz, Hebreus 13:8, que o Deus que eu sirvo, Jesus Cristo que eu sirvo, é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, isso é o mesmo eternamente. Calma aí, sabe o que é isso aqui? É a doutrina da imutabilidade, é a característica de Deus, é a essência de Deus, que não muda, que não varia. Então isso foi só para os apóstolos. A igreja de hoje é uma igreja mendiga, a igreja de hoje é uma igreja capenga. Não. A Bíblia diz que no fim dos tempos Ele derramaria do seu Espírito sobre nós. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos, olha para cá, o que aconteceu em Atos foi figurinha do que Deus está para fazer nesse tempo. Pessoas fatalistas. Não. É por multiplicar a iniquidade, a nova esfriar. Então a gente tem que se acostumar com isso mesmo. Mas a mesma Bíblia que diz que o inferno iria avançar
pensar que o inferno iria se levantar, diz que a igreja continuaria triunfante. Diz que a igreja continuaria avante. Ao invés de perder terreno, ela continuaria indo. Glória a Deus! Não é a treva que possui a luz, é a luz que domina sobre a treva. É isso aí! Mas por que a gente não vive isso hoje? Por que a gente não vive os sinais? Por que a gente não vive os milagres? Só por uma coisa. Você quer ouvir? Você quer ouvir? Pedro disse: eu não vou começar por baixo, eu vou começar por cima. Aí a gente quer começar por onde? Que é isso? Caraca. Olha aí. Valente! Aí tem campanha. O empresário não quebrar mais. Aí acontece isso aqui. Ele é abençoado, vai embora e fala assim: Deus abençoe, tá? É verdade. É isso aí. Posso liberar? Posso continuar? É por isso que tem pastores depressivos. Ah, mas é interesse? Pô. Paulo diz que nós temos que colocar o interesse do próximo acima dos meus. Ele não diz que eu não devo ter interesse. Entendeu isso aqui, não? Não? Vou melhorar para você. Jesus, quando vai para a cruz, o escritor aos Hebreus escreve assim: e ele suportou toda a afronta dos pecadores, suportou a cruz por causa do gozo, por causa da alegria que lhe estava proposta. Entendeu agora ou não? Havia algo que Cristo já havia sido prometido a ele depois da cruz. Uma alegria, e foi por essa alegria que ele foi. Aí Isaías 53 vai escrever o seguinte: e ele olhará o trabalho penoso da sua alma e ficará satisfeito. A gente tem que parar com esse evangelho mirrado de entender as coisas erradas. Você deve pensar assim, mas não colocar a sua vontade acima, sempre por baixo. Aí a gente inverte as coisas. A gente, ao invés de dar ao que o homem precisa, que é salvação, transformação, caráter ilibado, a gente quer dar bênção. O homem quer prata, o homem quer ouro. Ele está dizendo: eu não vou começar por baixo não, porque isso não vai mudar. Eu vou começar por cima, com aquilo que eu tenho. Porque prata e ouro não muda ninguém. Pelo contrário, ele corrompe mais aí. Eu vou começar por cima. Entendeu a agenda? A gente não pode mudar. E quando a gente inverte valores, a gente quebra princípios. E quando a gente quebra princípios, por ele a gente é quebrado. Que isso? Ele veio, eles estão dizendo: olha pra gente. E ele vai fitar os olhos nele. Quando ele fita os olhos, ele está vendo a alma de alguém necessitada. Alguém que está conformado com a situação, sentado, dizendo: me dá esmola, me dá ouro, me dá prata. Mas a alma está dizendo: eu só queria entrar no templo. Eita! Eu só queria adorar também. Eu só queria me reunir como vocês se reúnem. Eu só queria sentir o que vocês sentem. Eu só queria ter a alegria que vocês têm. Só que, olha o Espírito Santo. Ele está colocado em uma das portas que dá acesso ao pátio do templo. A Bíblia NVI descreve isso. Ela escreve que eles iam para o pátio do templo. O pátio aonde esse homem está, a porta que ele está, é a porta que dá acesso ao pátio dos gentios, que é onde só o gentio pode ir. O judeu passa por ele, mas ele vai para um pátio mais interno, que é o pátio dos homens e o pátio das mulheres. Eles estão passando indo em direção a lá, indo como costumeiramente para se reunir com a igreja. Mas o Espírito Santo está dizendo: para aqui. Vou fazer vocês pararem para vocês entenderem uma verdade. Quando eles param no pátio dos gentios. Os gentios só podiam ir até ali.
os historiadores e os arqueólogos descobriram, e hoje tem isso, é verdade, uma placa que dizia que se eles passassem dali e entrassem no outro pátio, eles morreriam. O pátio deles era só ali, o acesso deles era até ali. Por isso Paulo, em Atos 21, quase morreu por causa disso, que levou um gentílio lá para dentro. Olhe, só que nesse pátio era um encontro, um lugar de passagem, tanto de gentio como de judeu. Só que nesse mesmo lugar, sabe quem está passando? A igreja. Uau! Eita, Jesus morre. Você não pode deixar o gentio aqui. O judeu que está na porta quer entrar, mas não pode. Vocês como igreja, dá o que ele precisa para ele poder adorar como necessita. Por que é igreja? Igreja é o quê? É lugar que dá acesso, irmão. É lugar que unifica. É lugar de inclusão. Tá gravando? Então não grava não. Porque igreja é lugar de preto. Igreja é lugar de branco. Igreja é lugar de rico. Igreja é lugar de pobre. Igreja é lugar que gente fala bonito. Tem gente que fica que não pode nem sujar a maquiagem. Mas a igreja é lugar de gente que pula igual doido. Igreja é mistura de classe. Porque ele não faz acepção de pessoas. Tiago vai dizer, vocês pecam. Porque quando entra na reunião de vocês, alguém com um anel de ouro, com uma veste preciosa, e você diz, senta aqui. Mas aí alguém mais humilde, que chega lá e você fala, senta lá atrás. Igreja é lugar de inclusão. Quando a gente não consegue se incluir em lugar nenhum do mundo, existe uma porta dizendo, pode vir. É isso aí! Pode se agendar! E se agenda do Espírito Santo! Que isso? É inclusão! É ele dizendo: tem coisas maiores que vocês não sabem. Existem coisas mais profundas que vocês ainda não entenderam. É por isso que o escritor aos Hebreus no capítulo 5 vai dizer, já era para vocês serem mestres. Mas vocês querem continuar bebendo leite. Se acomodaram. E ele diz ainda, pior que isso dói mais. Ele diz o seguinte: vocês se fizeram negligentes para ouvir. Sabe o que ele está dizendo? Vocês deixaram de ser ensináveis. Porque quando a gente deixa de ser ensinável, a gente fica vivendo ciclos repetitivos. E o Espírito Santo está dizendo, eu tenho uma agenda aqui, mas você não se encaixa com ela. Me prova isso na Bíblia, claro. É uma das orações que eu mais tenho feito na vida, nesses últimos tempos. Pega a sua Bíblia e depois você lê em casa. Ezequiel capítulo 1. Eu vou ler 2 versículos. 2 versículos. Versículo 12 e versículo 20. Ezequiel aqui está tendo uma visão, a visão do querubim, a visão dos querubins. E ele vai ver Deus acima. Olha o versículo 12. Cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito havia de ir, iam e não se viravam quando andavam. Verso 20. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam de frente deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Rapidamente, para você entender, ele tem a visão dos querubins. Ele vê eles dentro de rodas. E essas rodas eram cheias de olhos, que olhavam em todas as direções. Elas se moviam. E os querubins não mudavam as suas faces. Ele não tinha que olhar para trás para poder andar para trás. Para ir para o lado, ele não precisava olhar para cá. Nas rodas que haviam olhos,
essas rodas iam, mas eles não se moviam porque queriam. Porque aonde o Espírito se movimentava, se o Espírito estava aqui e se movimentasse para cá, era para cá que eles iam. Pegou não? Se tivesse aqui, é para cá que eles iam. Se o Espírito fosse para cá, é para cá que eles iam. Se ele subisse, ele subia. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Lembra da oração do Pai Nosso? Jesus disse o seguinte: quando orarem, vocês orem assim: Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu. Venha a nós o teu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. No céu, o trono se move para onde o Espírito vai. Você não pegou isso aqui não? Para onde o Espírito vai é para onde o céu está se movendo. Isso. Por que a gente está batendo cabeça? Porque o Espírito está indo para lá e a gente está indo para lá. Entenda. Quando a gente entender, falar céu, Espírito Santo, nós queremos estar na tua agenda. Nos indica, me mostra para onde você está agindo. Como que o Senhor está atuando, porque nós queremos fazer parte disso. É isso aí. É isso. Ele está olhando para lá. O Espírito está indo para lá. É para lá que nós temos que ir. O Espírito estava indo. O Espírito estava parado na porta do Templo de Formosa. E esses homens, isso aqui é lindo, eu vou parar agora. Só por uma coisa. Porque eles estão indo e o Espírito faz eles parar. E quando o Espírito faz eles pararem, se você voltar no capítulo 2, Pedro, depois do batismo, ou do derramamento do Espírito Santo, alguns vão começar a caçoar, não vão entender o que está acontecendo. Pedro toma a palavra, faz uma mensagem expositiva, vem dizendo o que é o que estava acontecendo, e quando ele acaba de falar, 3.000 almas se convertem. Uma euforia, um sonho de todo pastor, um sonho de todo pregador, pregar e 3.000 almas confessarem a Jesus. A igreja, ó, lotou. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim? Oi? Eu sou feio, mas não precisa ficar com medo não. Mudei um pouquinho. Isso é bom ou ruim? Bom. Só que agora a agenda do Espírito Santo não é com 3.000. Não é com multidão. Vamos pregar para onde? Tem vezes que ele vai botar a gente para pescar de rede. Tem vezes que ele vai dar só o caniço com a nossa mão. E o prazer e a satisfação tem que ser mesmo. A emoção, o ardor que queima aqui tem que ser o mesmo. Para 10, para 20, para 30, para 50 milhões e para 1. Porque o céu para por causa de 1. É isso aí. Só que olha, entende? Eles pararam para 1. Esse homem recebe aquilo que ele nunca recebeu. Vai viver e experimentar o que nunca experimentou. Só que por causa desse homem, começa a se mover de novo uma multidão em volta deles. Capítulo 4, eles são presos, são levados presos. Só que depois, por causa de ver aquilo que eles anunciaram, entra mais 5.000. Por causa de um homem, criou um rebuliço para mais 5.000 pessoas inserirem-se na fé. Com todo respeito, posso lhe usar? Posso? Quem viu Gin, irmão? Quem vê Gin hoje? Isso aí. Hoje é Gin. Quem vê? Sabe o que é isso? É o testemunho. É o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E por causa
causa de outros são impactados. Mas a igreja que não pode ser seletiva quando começa a escolher para quem que vai pregar, para quantos vão falar, que tipo de mensagem que vai dizer. Um homem, só por causa dele, mais 5.000 foram acrescentados. Se a gente voltar no maior ganhador de alma da história, Billy Graham, imagina se o cara não tivesse evangelizado Billy Graham. Você consegue entender? Esse homem é chamado, levantado, mas por trás desse homem tem um propósito muito maior. Há uma dimensão que eles não entraram. Aleluia, aleluia. Forte demais! Meu convite hoje para você é que a gente se lance na agenda do Espírito Santo. Amém. É que a gente abra os nossos olhos pela manhã e a gente diga o que o Senhor está fazendo. O que o Senhor está pensando para o dia de hoje? Me coloca nessa agenda também. Eu quero participar. Porque entenda, olha aqui. Ser testemunha. Precisa não, minha filha. Obrigado. Ser testemunha. Ser testemunha é receber e não reter. É receber e dar. Receber e dar. Receber e dar. Porque quem só recebe passivamente não cresce. O mar salgado, o mar morto é morto porque só recebe e não compartilha com ninguém. Então o segredo do Evangelho é o que eu recebi, eu dou. O que Pedro fez? Eu não tenho. O que tu quer eu não tenho, porque o que tu quer não vai mudar. Porque a gente tem que entender que tem gente clamando lá fora por aquilo que ele não precisa. E a gente como igreja sabe identificar o que ele realmente precisa. Ele não precisa de um carro novo. Ele não precisa de uma conta bancária cheia. Eu vim ministrar sobre uma igreja que vai viver um tempo. Eu vim ministrar sobre uma igreja que vai viver um tempo da agenda de Deus. Onde casas, famílias, lares, escolas serão impactadas. Onde bairros serão impactados. Por quê? Porque alguém se decidiu fazer parte da agenda de Deus.